Glória a Deus, queridos. Hoje é o último dia da nossa série maravilhosa. Para quem esteve presente aí, hoje, dentro do nosso momento da palavra, todos os dias às 18 horas, juntamente com uma oração, a gente tem o momento da palavra. E durante esses 14 dias, com o término hoje, a gente esteve aí falando esses 14 dias sobre a chuva temporã, sobre os momentos aí que a chuva e o tempo de duração, elas perseveram na nossa vida. E durante essas 2 semanas, que são 14 dias, a gente aprendeu aí a discernir as estações espirituais. E hoje nós vamos estar falando sobre nosso último episódio, a nossa 14º dia, nosso último dia, a gente vai estar falando sobre o perfume da última chuva, terminando com gratidão. Eu creio que muitos de vocês aí, em nome de Jesus, estiveram sendo firmados sobre a nossa rocha chamada Jesus Cristo, amém? Eu quero iniciar aqui, a gente sabe que é o último dia, e o tempo de Deus, né? A chuva e o tempo de Deus, que é o nosso propósito, nossa série, nossa campanha, como vocês queiram falar. Nada é melhor do que encerrar e falar sobre gratidão, mesmo que a chuva ela ainda não veio. Depois que o tempo ele se cumpre, depois que o milagre ele chega, o coração da gente começa a reconhecer a presença de Deus. E tem pessoas que se inclinam, que adoram, tem pessoas que ficam mais sensíveis e outras ficam mais orgulhosas, né? E depende de cada um, né? E vamos hoje falar dentro do livro de João, capítulo 12, versos 1 ao 8, sobre a história de Maria, irmã de Marta, e Lázaro, né? E o que nos mostra esse momento extremamente íntimo e profundo após tantos sinais de ver o seu irmão ressuscitado, após testemunhar os milagres de Jesus na sua casa. Maria, ela não quer apenas agradecer com palavras, ela quer derramar o que tem de mais precioso. E esse é o tempo da última chuva. Esse é o tempo que a gente vem tentando aqui plantar, regar, cuidar e finalmente colher. Porque a maior parte da vida a gente aprende muitas coisas, mas aquilo que Deus nos deu, a pergunta é: o que vai fazer com o que Deus te deu, né? E é importante a gente falar sobre isso porque a gente aprende muito. Eu quero falar aqui um pouquinho dentro do livro de João 12, 1 ao 3, e vou deixar vocês refletirem sobre o restante, amém? Até o 8. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos, e deram ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando 1 libra de bálsamo de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos e encheu toda a casa com perfume de bálsamo. A gente nota aqui que esse momento acontece após grandes manifestações do céu. E Lázaro, ele foi o ressuscitado, o poder de Deus se manifestou e o impossível aconteceu. E o que Maria fez? Ela reconhece que não é sobre ela, mas é sobre ele. Porque Maria, ela se prepara e prepara o ambiente com gratidão. Ela reconhece o tempo oportuno, porque era o tempo da última chuva, o tempo da despedida de Jesus, mas também o tempo do maior milagre que estava por vir, a salvação. Então, ela não retém o seu melhor, ela se derrama aos pés de Jesus e derrama o perfume que enche a casa, né? E isso é gratidão genuína, sabe, queridos? Ela não ficou só silenciosa, mas ela começou a contagiar
E isso muda o ambiente. E eu quero dar 3 lições aqui aplicáveis. Aliás, algumas lições, não só 3. Maria, ela viu o quê? Ela viu a morte bater na porta, ela chorou pelo irmão, ela esperou, mas quando a chuva da ressurreição caiu sobre a sua casa, ela entendeu que foi preciso retribuir com o que ela tinha de melhor. E a gratidão, ela tem expressão. Ela não apenas falou obrigado, mas ela o que? Ela se moveu e ela se humilhou, ela se derramou e derramou o perfume caríssimo que ela tinha. E ela enxugou ali os pés de Jesus com seus cabelos. Isso foi uma entrega, uma reserva. E quantas vezes dizemos obrigada com a boca, mas não com a vida. E a gratidão, ela gera adoração, sabe? Não é só uma adoração, mas um nardo puro, sabe? O nardo puro vai muito além de um simples obrigado. O nardo puro, naquela época, era muito caro. Era cerca de 1 ano de salário. Ela chegou e ela se entregou, o que era raro. Porque para quem reconhece a chuva de Deus, nada é caro demais, nada é exagero, nada é adoração pequena, mas sim uma adoração verdadeira que tem custo. E Maria pagou esse preço. A crítica, ela sempre vai vir, mas não pare de derramar o seu perfume. Judas criticou, sabe por quê? Porque ele foi um dos primeiros. Mas por que tanto desperdício? Em João 12:4, ele fala sobre isso. Sempre haverá quem não vai entender o seu ato de gratidão. Eu quero deixar aqui bem claro. Mas Jesus, ele defende quem honra ele, sabe? E Jesus, na mesma hora, ele respondeu: deixem-na. Ela faz isso para o meu sepultamento. Olha que lindo. A casa foi cheia de perfume. A casa ficou inalada de perfume. Então, quando a gente agradece de verdade, o ambiente muda. Uma casa, ela se sente familiar, sabe? E aí você começa a perceber que a igreja, ela se enche, porque o céu, ele desce, onde há adoração genuína. Então, a chuva temporã, ela prepara o terreno e a seródia amadurece o fruto. Mas a última chuva, essa chega com um perfume de gratidão. É a chuva do encerramento de um ciclo, a chuva do reconhecimento. Deus, ele está te perguntando hoje: o que você vai fazer com tudo que eu derramei sobre você? O que você vai fazer durante essa semana agora? Porque hoje a gente encerra uma semana, certo? Ou a gente começa outra. Então, Deus quer que você continue. E eu quero trazer aqui para você que Maria, ela não esperou o tempo. Ela não esperou o culto. Ela não esperou os discípulos aprovarem. Ela quebrou o vaso. ela se entendeu, né? E ela entendeu que a gratidão, ela não pode esperar. Ela criou o momento. E o céu abriu e o céu reconheceu. Eu quero dizer para vocês que você que chegou até aqui, nesse finalzinho, que foram dias de clamor, de espera, de fé, de enfrentamento, de semeadura, noites frias. Brasília está um pouquinho frio. E manhãs talvez sem respostas. Mas Deus, ele quer te dizer que existem dias assim, mas também existem dias em que o céu, ele está aberto. E com as gotas de nuvem, Deus está falando sobre a chuva que cai. E o que fazer quando tudo que Deus prometeu começa a se cumprir, pastora? O que fazer quando o céu finalmente se abre, pastora, sobre a minha vida e a minha casa? Ei, eu quero dizer para você que a resposta está em Maria. Ela nos ensina que a resposta correta para o favor de Deus é a gratidão. A gratidão, ela extravasa a adoração. Não é apenas um obrigado, mas, sabe, não é um obrigado formal, é uma entrega.
é uma entrega, um obrigado que se ajoelha, um obrigado que quebra o vaso, um obrigado que exalta o perfume, que exala o perfume, amém? Um obrigado que diz, eu reconheço, Senhor, que o Senhor fez e que nada tenho, nada seria suficiente se o Senhor não retribuísse no meio disso tudo. Então eu vou derramar o meu melhor que há em mim. Eu sei que muitos pensam que quando a bênção chega, o processo termina, mas não. A estação da colheita também é um tempo de posicionamento, de gratidão. É uma forma de guerra espiritual. É também, como é que diz? Como é que você... O diabo, ele sempre vai ficar tentando tirar de você aquilo que Deus tem para te entregar. Aquilo que o Senhor te entrega todos os dias. E as promessas, elas estão sempre se cumprindo em nossa história. Então, você que tentou parar no meio do caminho, eu quero dizer para você não parar. Você que tentou aí por um momento dizer que esse perfume que foi derramado sobre os pés de Jesus não foi o certo, há momentos na nossa vida que a gente não entende algumas coisas, mas a unção de Maria veio depois do milagre. Ela não foi atrás de recompensa, ela não pediu nada, ela apenas deu o seu melhor. E isso é poderoso. Quantas pessoas estão barganhando com Deus? Deus, se tu me der isso, eu vou fazer isso, né? Mas com Deus não se barganha, com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Você pode até fazer ou falar por um tempo, mas tudo tem um limite, sabe? A adoração, ela é poderosa. A adoração, ela é diferente. A adoração que vem com coração, ela vem com peso de glória. Ela vem carregada de memórias, de marcas e de gratidão. Então, você que exala o perfume da gratidão, receba isso no seu espírito, porque Deus te ungiu com o perfume da última chuva. Você não vai terminar essa caminhada, essa série de qualquer jeito, porque você não vai sair daqui dessa série, dessa campanha, dessa linda semana profética apenas com palavras bonitas, mas você vai sair daqui como um vaso quebrado, com uma casa cheia de perfume, com o céu reconhecendo a sua entrega. Então, assim como Maria, você precisa também adorar. Aquilo que ninguém vê, sabe? Ninguém precisa ver. As pessoas vendo, elas vão te criticar. Sempre vai haver crítica. Mas vai ungir Jesus antes do tempo. Vai se entregar sem reservas. E você aí, que está aí nesse momento parado, comece a falar com Deus. Porque enquanto Judas criticava, Jesus defendia. Enquanto os homens não entendiam, o céu aplaudia. Então, você que está aí hoje, nesse momento, nesse encerramento, eu quero dizer para você que o céu, ele sente o perfume da sua oração. O céu sente o perfume e reconhece a sua oferta. O céu reconhece o perfume e reconhece também que enquanto você termina essa série, essa semana profética, essas 2 semanas aí, Deus, ele te olha com gratidão, porque você está também começando uma nova estação sobre a sua vida e entendendo que todas as estações existe ali um momento. Sabe por quê? Porque o altar que você levantou esses dias atraiu a presença do Rei. Então, o perfume que você derramou chegou até o Senhor. E o Senhor é o Deus das chuvas também, é o Deus das respostas. Amém? Assim como Maria foi lembrada da eternidade, pelo que ela fez, naquele momento você está sendo lembrado do seu altar. Eu vou dizer algo assim íntimo. Eu tenho um altar do Senhor na minha casa, sabe? É onde fica a minha Bíblia, é onde fica ali o meu devocional, e eu deixo sempre pertinho da minha cama. E todos os dias, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é me ajoelhar ali, não de frente àquele altar, mas de frente à palavra do Senhor, orando e terminando a minha colheita, né?
com gratidão pelo dia que eu estou começando, sem entender como ele vai se encerrar, mas apenas com um gostinho de sentir que Deus é um Deus verdadeiro. E com a adoração eu vou concluindo a minha jornada. De qualquer forma, a gente tem que entender que o perfume da última chuva é interessante. Por quê? Porque é a última chuva que nós terminamos com muita gratidão, amém? Vamos orar? Eu quero agradecer a Deus e a cada um de vocês. O perfume da última chuva, oh glória, que Deus possa abençoar. Vocês já sentiram que quando vai chover, você sente o perfume da chuva? De terra molhada, geralmente vem aquele cheirinho de terra molhada, sabe? Eu acho tão gostosinho, sabe? Eu acho tão, sei lá, tão muito bom, muito bom. Vamos orar nesse momento? Pai querido, Pai amado, eu quero encerrar aqui essa série, Senhor, esse propósito, essa semana profética, essa campanha, Jesus. Eu quero encerrar com gratidão, porque o Senhor é o dono da chuva, da promessa. E nós elevamos o nosso clamor, Senhor, a nossa adoração e a nossa gratidão a Ti. Obrigada, Senhor, porque nós chegamos até aqui. E foram dias de semeadura, de espera, de luta, de fé, mas também foram dias de resposta, de revelação e também de transformação e de chuva. Senhor, que a Tua presença ela venha nos visitar e que a Tua palavra, Senhor, ela possa nos sustentar e que a Tua voz, Senhor, venha nos direcionar. E hoje, como Maria, nós não viemos aqui para pedir, nós viemos aqui para derramar tudo o que temos, derramar o que somos, derramar, Senhor, o nosso perfume, o nosso vaso, a nossa história aos Teus pés. Senhor, que o Senhor possa receber a nossa adoração como aroma suave e que a nossa última chuva, ela não seja apenas lembrada por nós, mas também registrada no céu como memorial eterno. Que o Teu altar, Senhor, que o altar que nós construímos, Pai, Senhor, que a Tua palavra de estar todos os dias nos devocionais, Senhor, não seja, Senhor, apagado. Mas, Senhor, esse altar, durante esses 14 dias que nós construímos, Pai, seja um altar que o Senhor mantenha o fogo aceso até a Tua glória. Que o Senhor possa encher cada casa por completo. Que o Senhor possa encher a nossa casa nesse momento, Pai. Cada cantinho. Pai, que o Senhor venha encher com a Tua presença, com o Teu, Senhor, com o Teu cheiro suave, aleluias. E que toda crítica, todo olhar humano, todo julgamento alheio, Senhor, não nos impeça de continuar Te adorando. Nós, Senhor, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, para que o Senhor venha ungir os nossos pés, nos encher, Senhor, o ambiente com o Teu perfume. Levanta, Senhor, intercessores que adorem em espírito e verdade. E nos levanta, Senhor, com os corações quebrantados. E aquelas pessoas, Pai, que muitas vezes, Pai, têm, Senhor, sofrido tanto nesse mundo. Que o Senhor possa visitar cada um. Pai, assim como o Senhor disse com Maria, assim como o Senhor, Pai, disseste a Maria, em verdade, eu vos digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também contado o que ela faz para a memória, para memória sua. Marcos capítulo 14, versos 9. Eu declaro que foi feito aqui, nesses 14 dias, será lembrado nos céus. Eu declaro aqui que esses 14 dias darão frutos por gerações. Senhor, que o perfume da última chuva nos acompanhe e nos cubra, Senhor, nos envolva, nos torne invisível, Senhor, as ciladas do mal. Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós declaramos, terminamos com gratidão, mas não encerramos o mover, porque a chuva ela pode ter cessado, mas o perfume ele vai sempre permanecer em nós, para a Tua glória, Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa abençoar você, sua casa, sua família, e tenha um ótimo domingo, cheio de bênção, um início de noite abençoado. Fique com Deus.